Boa noite a todos, pessoal, novamente da rede social, né? Voltando aqui um novo vídeo, né? Gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Vocês conseguiriam identificar em qual das igrejas se encontra o selo de Deus? Em qual das igrejas aconteceria o selo de Deus? Lembrando, e nos estudos anteriores eu falei que as igrejas elas são mensagens mandadas a 7 períodos de tempo, ou seja, são 7 mensagens a 7 igrejas. E cada igreja tem uma mensagem para um período de tempo. O período de tempo, a igreja ela não é um período de tempo, ela é uma mensagem mandada para em período de tempo. E é o período de tempo? O período de tempo é o selo. Os selos são os períodos de tempo. E as mensagens das igrejas vão para cada um período de tempo, ou seja, cada igreja vai para um período de tempo, ou seja, a primeira igreja vai para o primeiro selo, a segunda vai para o segundo selo e aí por diante, entendeu? Você conseguiria identificar em qual selo, em qual período de tempo, qual mensagem, qual igreja se encontra o selo de Deus? Você já deu uma olhada, você já descobriu? Deixa aí no comentário se você já descobriu. E qual período você já está vivendo? Porque hoje em dia os estudos, a maioria das pessoas diz que nós estamos em Laodiceia, nós estamos no período de Laodiceia, né? Mas Laodiceia, assim, você já leu o período de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, a mensagem de Laodiceia e vai para o sétimo selo? Lembrando que as pessoas que dizem que nós estamos em Laodiceia, elas dizem que nós estamos no sexto selo, nós não estamos no sétimo. Ou seja, existe aí algo e teve um selo e recebeu 2 mensagens, entendeu? Já e a da mensagem vai para um selo, entendeu? Então, teve um selo aí e recebeu 2 mensagens só, porque se nós já estamos na última igreja e a última mensagem, mas ainda estamos no sexto selo, ou seja, um selo recebeu 2 mensagens e o sétimo ficou sem mensagem, porque nós já estamos em Laodiceia e o selo ainda é o sexto. E aí o sétimo selo não tem mensagem nenhuma, ficaria sem mensagem, entendeu? Então isso mostra já a contradição dessa ideia, entendeu? Humana, entendeu? Não é bíblico isso. Então, biblicamente, você já olhou em Laodiceia, você já viu em Laodiceia o selo de Deus ali? Pois, se nós estamos em Laodiceia e nós ainda não recebemos o selo de Deus, porque o selo de Deus ainda está no futuro, então em Laodiceia deveria se encontrar o selo de Deus. Você já olhou se lá existe o selo de Deus? Eu já olhei, pelo contrário, a Bíblia diz que lá o povo são mornos, não são nem quente nem frio, entendeu? São mornos, entendeu? A situação. Agora, voltando um pouquinho para trás na Bíblia, quando a gente vai para a sexta igreja e a Filadélfia, se não tiver nada, é Filadélfia. Filadélfia, a sexta igreja, se você olhar, lê um cuidado, você tem uma Bíblia aí, estuda direitinho, a igreja de Filadélfia. Aí você vai identificar ali, você vai encontrar o selo de Deus ali, entendeu? Você pode observar no versículo 12. Ao vencedor falo-ei corona do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Avarei também, avarei sobre ele também, sobre ele, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, e desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Você observa aí e no versículo 12, capítulo 13 de Apocalipse, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 12, aí Deus fala que vai colocar o seu nome, o nome da cidade Jerusalém, a nova Jerusalém, e o nome do ordeiro sobre os seus servos, entendeu? Claramente, ali é o selamento do povo de Deus. Quando você vai lá para Apocalipse, deixa eu ver aqui, Apocalipse, selo. Apocalipse 14, quando você vai para Apocalipse 14, vai estar mesmo, você observa lá no versículo 12 de Apocalipse 3, está dizendo, e Deus vai colocar sobre o seu servo o nome do Pai, o nome da Nova Jerusalém e o nome do Cordeiro sobre os seus servos. Ou seja, o servo do Senhor vai receber sobre si o nome do Pai, o nome do Filho e da Nova Jerusalém. E aí, quando você vai para o capítulo 14 de Apocalipse, diz o quê? Porém, eis o Cordeiro em pé sobre os montes Sião, e com ele os 144 e 4 mil, tendo
Ó, treino na fonte, escrito o seu nome, o nome do pai, o seu nome e o nome do seu... Não, é o nome do ordeiro e o nome do pai, ou seja, sob a fonte deixa eu ver aqui. Orei e eis o ordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fonte, ou seja, na fonte do povo de Deus, na fonte do povo de Deus tem escrito o seu nome, ou seja, o nome do ordeiro e o nome do seu pai, entendeu? Então você observa que lá na igreja de Filadélfia, que é a sexta igreja, a mensagem, né? Ali é uma mensagem, né? Diz que Deus ali sobre o povo de Deus, sobre o servo de Deus, o nome do Pai, o nome da Nova Jerusalém e o nome do Cordeiro sobre ele, entendeu? E aí, quando fala dos 144 selados, na fonte do servo do Senhor tem o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Não apareceu o nome de Jerusalém, isso não significa só porque for tomar coisa, entendeu? É a mesma coisa. Mostrando, portanto, e no capítulo 14, está afirmando e aconteceu lá no... E aí no capítulo 14, João já viu, as pessoas já estavam sobre o Monte Sião, tendo o nome na fonte, já estava selada. E já nesse momento, onde João teve essa visão, ele já viu o povo selado, entendeu? Já lá não, lá Filadélfia, é uma mensagem e vai para preparar o povo de Deus, para identificar a época e o povo de Deus vai receber o selo. Ou seja, ali quando João fala a mensagem lá de Filadélfia, o povo ainda não tinha recebido. Ele está falando que nessa época o povo vai receber o selo de Deus. Ou seja, o selo de Deus acontece na sexta igreja, na igreja de Filadélfia. Quando nós entramos em Laodiceia, o povo de Deus já está selado, entendeu? Então é por isso que nós não estamos em Laodiceia, não existe. Laodiceia ainda está no futuro, pois primeiramente nós precisamos ser selados no selo de Deus. Nós estamos na Filadélfia, a igreja de hoje é a igreja de Filadélfia, e é nesse período que nós vamos receber o selo de Deus, e aí sim nós vamos entrar na última igreja, na última mensagem, que é Laodiceia, entendeu? A Laodiceia é a última mensagem que vai para o sétimo selo, entendeu? Então, a sexta igreja, ela vai para o sexto selo, e é por isso que nós se encontramos no sexto selo. Nós se encontramos no sexto selo, só que nós não estamos em Laodiceia, nós estamos em Filadélfia. Porque a mensagem do sexto selo é Filadélfia. A da selo recebe uma mensagem, entendeu? Não tem como nós estar em Laodiceia e nós estar no sexto selo, entendeu? A da selo é um período de tempo e a da período de tempo recebe uma mensagem que Jesus mandou através da igreja. Então, se nós estamos no sexto selo, a nossa mensagem é Filadélfia. Essa é a mensagem. E claramente bate exatamente em Filadélfia e o povo recebe o selo de Deus, onde está dizendo. E sob o servo de Deus, as pessoas que são fiéis a Deus, vai receber o nome do Pai, o nome do Filho e da Nova Jerusalém sobre si aonde? Na fonte. Deus sobre a fonte, no servo do Senhor, entendeu? E é por isso que no capítulo 14 está dizendo. Capítulo 14 de Apocalipse está dizendo. E os servos do Senhor têm o nome do Pai e o nome do Filho, entendeu? Sobre a sua fonte, entendeu? Confirmando e aconteceu lá e vai acontecer na nossa época. E é Filadélfia, entendeu? Então esse é um detalhe, entendeu? Se você olhar para a Laodiceia não existe selamento. Mas em Filadélfia existe um selamento. Onde Deus coloca o seu nome, o nome do Filho, o nome do Pai e da Nova Jerusalém sob o servo de Deus. E exatamente o versículo 14 fala, entendeu? E tem outra passagem lá, para ser no terceiro anjo, diz assim, outro... Deixa eu ver aqui onde é. Tem o anjo fala para não... Isso da era da Babilônia. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. É assim mesmo. E no versículo, no capítulo 7 de Apocalipse, diz assim, ó.
versículo 2, capítulo 7, versículo 2, diz assim, ó. Vi outro anjo e subia do nascer do sol, tendo o selo de Deus vivo, e amou em grande voz aos 4 anjos, a eles aos quais foram dado fazer dano à terra e o mar, dizendo, não danifiquei nem a terra, nem o mar, nem a árvore alguma, até selarmos na fonte o servo de nosso Deus. Então, no versículo 3, versículo 3 de Apocalipse 7, versículo 3, diz que o selo de Deus vai ser honrado, esse anjo está dizendo que o selo vai ser honrado sobre a fonte do servo do Senhor, entendeu? Não é para danificar nem a terra nem o mar, até selar na fonte o servo do nosso Deus, entendeu? É o povo de Deus, vai ser selado na fonte, entendeu? E aí, esse é o selamento, é o selo, o povo de Deus vai receber. E aí, quando você vai ao capítulo 14, o que é o selamento no capítulo 14? E foi honrado, e disse o selo de Deus, no capítulo 7, versículo 3, diz que o selo de Deus vai ser honrado na fronte, na testa das pessoas, né? O selo de Deus vai ser honrado na testa do servo do Senhor. E quando você vai para o 14, diz o eu, o que está na testa das pessoas lá? O que tem lá na testa da pessoa? O que tem na testa lá é o nome do pai e o nome do filho, entendeu? E exatamente é o que está lá na Filadélfia. O que está lá em Filadélfia? A Filadélfia está dizendo, e o nome do pai e o nome do filho e da Nova Jerusalém seria colocado sobre o seu servo, entendeu? Exatamente, batendo, entendeu? Então isso aí amarra e o selamento acontece no 6º selo e é a mensagem de Filadélfia. A Filadélfia identifica o período do selamento, e é o 6º selo. No período do 6º selo, nós já estamos vivendo essa época, entendeu? Então a nossa época é Filadélfia e não Laodiceia. Laodiceia está no futuro, quando terminar o 6º selo e entrar o 7º selo. Aí a mensagem de Laodiceia vai para o 7º selo, entendeu? E aí Filadélfia significa dia do juízo. E exatamente, o dia do juízo é o último selo, ou seja, é o último período que tem, entendeu? É o dia do gel, grande dia da ira do Senhor. Eu já estudei no vídeo anterior, né? Nós já estudamos no vídeo anterior. E os selos são período de tempo, entendeu? E aí o 7º selo é o grande dia da ira do Senhor, entendeu? E é isso que eu ia deixar para vocês aí, tá bom? Aí deixa os seus comentários, comenta aí, entendeu? Observei e um certo dia para cá, teve muita visualização nos meus vídeos, entendeu? E aí eu gostaria de pedir para essas pessoas que estão assistindo aí nos meus vídeos aí, se inscrever na minha página aí do Facebook, tá bom? Não só olhar os vídeos, mas se inscrever lá. Eu só tenho 23 inscritos lá só, entendeu? E aí a visualização tá bem alta, entendeu? Para tanto de pessoa que está assistindo, deveria, entendeu? Gostaria que você também se inscrever, não custa nada, né? Na minha página, né? No meu Facebook, entendeu? No meu Facebook eu boto, mas eu tenho a minha página no Facebook. Você se inscreve na minha página no Facebook, tá bom? É para poder chegar mais longe. Quanto mais inscrito, né? Quanto mais chega mais longe, entendeu? Aí é na minha página lá do Facebook, entendeu? Quando eu boto no Facebook, e o vídeo já vem da minha página. É só você se inscrever na minha página, tá bom? Boa noite a todos.